Hoje nós queremos aproveitar a oportunidade, dentro dos casos de família, uma família que nós temos na Bíblia, citação dela, né? E um destaque muito especial para duas mulheres, Lóide e Eunice, né? Mãe e avó de Timóteo, ao contrário, né? Eu falei Lóide primeiro, Eunice depois. Então, vó e mãe de Timóteo, um homem de Deus, um homem que a Bíblia, né, vai destacar como um jovem pastor, alguém que se converteu a Cristo, mas que antes de se converter a Cristo, né, já conhecia as Escrituras, e quando ouviu a palavra de Deus, quando ouviu falar de Jesus, entregou-se então a Jesus, crendo que era aquele prometido lá do Antigo Testamento, crendo que era aquele que ele havia aprendido nas Escrituras, que era o Messias, que era o Salvador, que era o Senhor, e então ele se entregou a Jesus. Timóteo, que foi, Paulo manda 2 cartas de orientações, de aconselhamento, encorajamento, falando para Timóteo, para ele continuar sendo aquele servo de Deus, destemido, aquele servo de Deus com coragem para pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, aquele servo de Deus que precisava cuidar de si mesmo, da sua fé, do seu caminho com Deus, para estar ensinando a outros, passando aquilo que ele havia aprendido para outros. Então, Timóteo, um homem de Deus, um servo de Deus, aquele que realmente estava temendo a Deus. E eu quero até ler um texto, que não é o texto da mensagem hoje, mas só para destacar, irmãos, Hebreus. Hebreus vai falar de Timóteo. Hebreus. Deixa eu abrir aqui. Às vezes a Bíblia no celular facilita, né, irmãos? Porque essa folhinha fina para abrir, tem hora que é difícil, viu? Hebreus, no capítulo 13, versículo 23, diz assim: quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Então aqui o autor de Hebreus, ele cita Timóteo e fala que Timóteo havia sido preso. Certamente ele havia sido preso por causa do Evangelho. Certamente ele havia sido preso pelo seu contato com o apóstolo Paulo, com os apóstolos, né? Por pregar o Evangelho, por seguir a Cristo. E essa identificação com a igreja, com o apóstolo, o levou a ser preso. E o autor de Hebreus vai dizer, olha, quando ele for solto, né? Ele foi solto, eu vou levá-lo até vocês comigo. Certamente havia um entendimento de que Timóteo era um homem de Deus, e alguém que estaria apto a ir até aqueles irmãos hebreus, que passavam por um momento de dificuldade. Muitos daqueles cristãos, judeus, que se converteram ao cristianismo, eles estavam tendo dificuldade, sentindo até tentados a voltar ao judaísmo, por causa da perseguição, por causa da opressão, né? Aquela dificuldade e muitos estavam dizendo assim, olha, era melhor como eu estava antes, como judeu só, sem seguir a Cristo, sem estar na igreja, era melhor. Lá não tinha perseguição, lá não estava tendo os problemas que eu estou tendo agora. E aí o autor de Hebreus diz assim, olha, Timóteo, sendo solto, eu vou levar. Ele saiu da prisão, eu vou levá-lo comigo, porque certamente o autor de Hebreus entendeu que Timóteo era alguém que poderia dar encorajamento, poderia dar uma palavra de ânimo, poderia ser alguém que poderia testemunhar e dizer, olha, sim, eu fui preso por causa do Evangelho, por causa de Jesus, tenho padecido, mas eu continuo firme com Jesus.
Irmãos, Timóteo era uma pessoa assim, uma pessoa que, ao ler a Bíblia, nós vemos que era um homem de Deus, um servo de Deus, uma pessoa que amava Cristo, amava a igreja, amava a palavra de Deus. E aí, como cristão, eu fico pensando, será que nós, como cristãos, você que tem Jesus na sua vida, não gostaria de ter um filho como Timóteo? Não um filho que fosse preso, tá? Mas um filho que ama a Deus, que ama Cristo, que ama a igreja, que ama as coisas de Deus, a palavra de Deus. Certamente eu imagino que como cristãos nós gostaríamos disso para os nossos filhos, nossas filhas, né? Que fossem assim. Mas certamente que Timóteo não nasceu assim, não é? Certamente que Timóteo, ainda que herdou características dos seus pais, certamente ele não herdou do berço essas características de amar a Deus, de servir a Deus, de amar a palavra de Deus, de estar pronto a sofrer pelas coisas de Deus, pelo Senhor. Certamente que isso, a palavra de Deus vai nos mostrar que deve muito à ação de duas mulheres aqui, que é a sua mãe e a sua avó. E eu quero ler os textos de hoje, que é 2 Timóteo, capítulo 1, 5 e 6, que diz assim: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. E 2 Timóteo 3, de 13 a 15. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai destacar, pelo menos essas duas vezes, a ação da sua mãe e da sua avó. Ele diz aqui no capítulo 1, versículos 5 e 6, quando ele fala para Timóteo, Timóteo, quero lembrar do seu dom, aviva esse dom, não deixe que esse dom se apague, mas esse dom que Deus lhe deu, né? Ele era um pastor, ele era um pregador do evangelho, ele era alguém que estava dedicando a sua vida, cuidando das pessoas a quem Deus colocou debaixo do seu cuidado, como pastor, como pregador. E aí Paulo, para estimulá-lo, para lembrá-lo do seu dom, né? Aviva esse dom que existe em você, que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. E para fazer isso, ele lembra o quê? Lembra da fé da sua avó, lembra da fé da sua mãe, uma fé sincera da sua avó e da sua mãe. E eu sei que essa mesma fé habita em você, Timóteo. Então ele destaca a família de Timóteo, ele destaca a mãe e a avó de Timóteo, a fé que elas tinham, dizendo, eu sei que essa fé está em você. E por causa disso, aviva o dom que existe em você. Depois, no capítulo 3, de 13 a 15, Paulo vai dizer o seguinte, olha, os perversos, impostores, só vão piorar. Esses homens que não querem saber de Deus, só vão piorar em termos de cada vez mais enganando e sendo enganados, se deixando levar pelo pecado e pelo erro, esses homens perversos. Mas aí ele fala assim, você, porém, ou seja, Timóteo, você é diferente. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. E, mais uma vez, ele vai destacar que o que ele aprendeu, que é a verdade, ele aprendeu desde criança.
desde a infância, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer: Timóteo, você desde criança, você aprendeu o caminho em que você deve andar. Desde criança, e por causa disso, você não é um perverso, você não é um impostor, você não é alguém que está enganando o outro, se enganando por causa do pecado, mas você tem se desviado desse caminho torto, errado, pecaminoso, longe de Deus, você tem se desviado disso. Porque desde criança, você aprendeu as sagradas Escrituras. Elas foram ensinadas a você desde criança. Certamente pela sua mãe e certamente também a sua avó contribuiu para isso, como está lá no capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Eu quero, irmãos, pensar com os irmãos sobre essa questão, sobre essas mães tão sábias, já que a sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor, como diz lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é o temor do Senhor. Verdadeira sabedoria não é o conhecimento que a gente pode adquirir nos livros, ou indo na escola, ainda que sejam importantes, mas a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. E essas mulheres, Eunice e Lloyd, temeram a Deus, porque a Bíblia fala que elas tinham uma fé autêntica, uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé que poderia ser vista e observada e testemunhada, como foi o caso aqui do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. E eu quero destacar, então, que essas mães sábias que tiveram filhos piedosos, filhos tementes a Deus, filhos que obedeciam a Deus, que amavam a Deus, amavam a sua palavra. Mães sábias, filhos piedosos. Principalmente por causa da sua fé autêntica, que é princípio de sabedoria. E a fé autêntica, ela é coerente com a prática. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer justamente isso, que Timóteo tinha a fé semelhantemente à da sua mãe e da sua avó, que era uma fé genuína, autêntica, sem engano, sem máscara, sem hipocrisia. A fé de Eunice e de Lloyd era uma fé que podia ser vista na prática. O que elas viviam na prática era o que elas falavam, o que elas ensinavam. O que elas diziam ter, a fé no Senhor, podia ser visto na sua maneira de lidar com os problemas, com os filhos, com o neto, com as coisas que estavam ao seu redor, dentro de casa, fora de casa. Era uma fé que combinava a prática com o que elas diziam, ou o que elas diziam ter. Porque a fé genuína, ela é assim, irmãos. Não adianta uma fé que é só de palavra, mas que não é na prática. A fé, ela se mostra verdadeira quando ela mostra uma vida transformada. A fé genuína, ela é evidenciada por obras. O próprio, na carta de Tiago, você vai encontrar lá, capítulo 2, versículo 17, que fé sem obras, ela é morta. E aqui a gente está falando de obra, que você está ajudando na igreja, ou que você está dando seu dízimo, sua oferta, ou que você está ajudando alguém aí fora, contribuindo com alguma causa, alguém que está precisando. Excelente, irmãos. Tudo isso é o quê? Deve ser um testemunho da fé que você tem. Mas não é só isso. Não é só isso. A fé, com certeza, aquilo que falamos e aquilo que fazemos, aquilo que falamos, por exemplo, na igreja, ou fazemos na igreja, deve ser o mesmo que falamos e fazemos em casa. Pelo que a gente vê aqui, quando Paulo fala dessa fé genuína de Lloyd e Eunice, era uma fé assim, que
Não importava se estava na igreja ou se estava em casa. É a mesma fé. Não importava se estava falando das coisas de Deus aqui, mas em casa também a mesma coisa. E vocês sabem que os filhos, eles sabem, eles conseguem perceber quando há incoerência com o que falamos, com aquilo que nós fazemos. Eles sabem perceber isso, né? Às vezes, esse dia a gente estava conversando sobre um acontecimento que teve aí na cidade, negócio de racismo, uns jovens aí que fizeram um grupo, botaram tantas coisas preconceituosas, saiu até nos jornais aí, né, nacionais, aí, jornal da TV aberta, aí saiu essa questão aqui de Resende, né, para ver como que fala. E a gente conversando em um lugar aí alguém falou o seguinte, que certamente quem postou isso, os filhos lá que botaram isso, adolescentes, é porque tem essa liberdade ou tem, de repente, esse convívio em casa. Alguém falou isso. Talvez em casa tenha esse tipo de pensamento preconceituoso. Talvez em casa tenha ouvido ou tenha aprendido esse pensamento, né, preconceituoso. Irmãos, nossos filhos, eles olham para nós, olha para você mãe, olha para você pai, e eles sabem se o que você diz sobre a sua fé condiz com aquilo que você faz, se está em acordo ou não, né? Há uma frase de Spurgeon, que ele diz o seguinte: a vida de um homem é sempre mais vigorosa do que a sua palavra. Quando os homens o avaliam, quando as pessoas olham para você e para mim, eles consideram seus atos como libras. Claro que ele estava falando lá na Inglaterra, né? Então ele estava falando do valor em dinheiro, né? Quando eles olham para os seus atos, eles olham como libras, e as suas palavras como moedas de 1 centavo. Se sua vida e sua doutrina discordam, a massa de espectadores aceita a sua prática e rejeita a sua pregação. Isso é verdade, né? Alguém disse, né? As suas ações falam tão alto que eu não ouço o que você está falando. Isso é verdade em casa também. Então, a fé autêntica é uma fé que combina, né? Que tem que ter prática e palavra. A prática de acordo com a palavra. E a fé de Eunice e de Lloyd certamente era autêntica, segundo a palavra de Deus. E uma fé autêntica que levou Timóteo a também ter, não que Lloyd e Eunice pudessem colocar dentro de Timóteo a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não pode colocar. Mas certamente Timóteo, desde criança, olhava a sua avó e a sua mãe. O que elas falavam, o que elas faziam. E ele pôde identificar nelas também uma fé autêntica, uma fé verdadeira. O que fala de acordo com aquilo que faz. Não é perfeição, porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Paulo não estava dizendo que Lloyd e Eunice eram perfeitos. Não era, irmãos. Erraram. Fizeram coisas que não deviam fazer, fizeram. Falaram, de repente, alguma palavra que não devia falar, falaram. Nós fazemos isso. Mas o desejo de viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade de Deus, uma fé verdadeira, e procurar fazer isso. E quando errar, a gente pode dar meia volta, pedir perdão. A gente pode pedir perdão até para o filho, por que não? Se a gente errou, então é importante a gente reconhecer que a fé verdadeira é uma fé que é coerente com a prática. A fé autêntica também, segundo aqui, o que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz no capítulo 3, é uma fé que é fundamentada na palavra de Deus. Lloyd e Eunice só puderam ensinar Timóteo porque elas tinham aquilo. Então, quando Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, eu sei que você sabe as Escrituras, você conhece aquele que te ensinou. Talvez estivesse falando dele mesmo, Paulo,
já que Timóteo era seu filho na fé, talvez aqueles que ensinaram as coisas do Evangelho para ele, mas certamente quando ele fala desde pequeno, Timóteo, desde a infância, você sabe, você foi ensinado nas Sagradas Escrituras. Então, elas só ensinaram porque aquilo estava nelas também, né? Porque elas conheciam as Escrituras, criam nas Escrituras, buscavam obedecer às Escrituras e então ensinaram também para Timóteo. Aí talvez alguém esteja perguntando, mas e o pai de Timóteo? A Bíblia diz lá em Atos 16:1 que a mãe de Timóteo era judia convertida e seu pai era grego. Não fala que seu pai era convertido a Cristo, não fala que seu pai conhecia as Escrituras, mas fala que a sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Eu quero dizer para você, nessa manhã, né, eu sei que nós estamos falando mais de Ló, de Eunice, hoje Dia das Mães, e talvez destacar a fé dessas mulheres de Deus, e talvez você, como mãe, pensar sobre a sua fé e aquilo que você está deixando para o seu filho, mais importante do que dinheiro ou de qualquer coisa dessa natureza, desse mundo, né, uma fé sólida que você está buscando inculcar e colocar na vida do seu filho, palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, também pai que está aqui, talvez Timóteo não teve esse tipo de influência espiritual do seu pai. E é um destaque aqui para nós, pais, porque muitas vezes nós, pais, homens, nós pensamos que a mulher é que tem que cuidar disso, né? O filho está olhando só para a mãe? Não, ele está olhando para o pai também. E talvez a ausência dos pais seja algo que a gente tenha que destacar e pensar. Você, pai, se preocupa com isso? Você, pai, também precisa dessa fé autêntica. E você também precisa ensinar os seus filhos. Você também precisa deixar para o seu filho esse legado tão importante, dele olhar para você e dizer, meu pai era um homem de fé. Era um homem que eu olho para ele e eu vejo essa fé em Deus, essa confiança em Cristo, essa confiança na palavra. Quantas coisas eu aprendi com meu pai, quando ele vinha, me ensinava, e me conversava, e me contava histórias da Bíblia, e falava para mim, me ensinando, seja na hora da refeição, seja em algum momento, algum problema que eu estava passando, e meu pai sempre vinha para a palavra e me ensinava. Quem sabe nós precisamos despertar isso hoje, pensar, pais, você também é responsável. Pai, homem, tá? Não estou falando de pai, mãe, não. Homem, quando eu estou falando pai agora, estou falando de homem, tá? Nós precisamos, de repente nós somos tão ocupados, tanta coisa, preocupamos tanto em trazer, hoje a mulher ajuda muito, né? A gente tem que pensar que nós estamos em outros tempos. Mas quantos pais se preocupam tanto com a questão financeira, ter uma boa casa, dar o melhor estudo para o filho? E, com certeza, isso pode ser importante, mas não é o mais importante. Então, separe tempo também para o seu filho. A maior parte dos filhos, né, a maior parte do tempo dos filhos não é na igreja, é em casa. É em casa, principalmente quando são pequenos. Então, quando nós vemos aqui as mães de Timóteo que ensinaram ele desde pequeno, e agora ele estava adulto, e era um servo de Deus, um pastor, mas ele não já nasceu daquele jeito, ele veio aprendendo desde pequeno. E quando, diz o texto aqui, que quando o Evangelho chega, a palavra de Cristo chega até ele, o que ele faz? Ele se entrega a Jesus, porque ele já conhecia as Escrituras, e no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo que ele reconheceu que precisava de Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus. Irmãos, como nós temos que ensinar nossos filhos? Uma fé autêntica, uma fé fundamentada na palavra. E essa palavra que a gente crê, a gente entrega para o nosso filho, a gente entrega para aquele que está perto de nós, a gente quer ver o nosso filho conhecendo a palavra. E não adianta, irmãos, também a gente dizer que ama a palavra de Deus,
que a gente tenha a palavra de Deus no nosso coração, se a nossa prática não condiz com a palavra. Não adianta a gente dizer que ama a palavra de Deus, se a gente não tem tempo para ler a palavra de Deus e para ensinar para os nossos filhos. Não adianta a gente dizer que ama a palavra de Deus, mas que quando participa do culto não dá atenção àquilo que é pregado e aquilo que é ensinado. Se a gente não ama vir estudar a palavra de Deus, né, junto como igreja, então não adianta. Por isso que em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 a 9, Deus falando ao povo dele, falou assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estava falando para o povo: ame a Deus com todo o seu ser. Ame a Deus com todas as suas forças, todo o seu coração. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Guarde no coração. Não é guardar aqui, né? É importante guardar aqui também, né? Mas é importante que esteja realmente entranhada na nossa vida a palavra de Deus. Guarde no coração. Repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Antes de Deus falar isso para o povo, para que o povo repetisse para os filhos, para que o povo ensinasse os filhos andando pelo caminho, ao sentar-se, ao levantar-se, ao deitar-se, em todo momento ensinar os filhos. Antes disso, Deus fala com o povo: ame a Deus com todo o teu coração e guarda essas palavras no seu coração. Os pais só poderiam ensinar os filhos se, em primeiro lugar, eles mesmos amassem a Deus de todo o teu coração e tivessem a palavra guardada no coração. Então, assim, eles poderiam ensinar os filhos. Até porque os filhos perceberiam se esse amor a Deus não fosse verdadeiro, se esse amor à palavra não fosse verdadeiro. Irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Timóteo aprendeu dessas duas mães, Eunice e Lode, mãe e avó. Ele aprendeu que a Bíblia é sagrada, que a Bíblia ela é importante, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele aprendeu que a Bíblia indica, coloca o caminho da salvação, que a Bíblia oferece sabedoria para viver cada dia. Timóteo aprendeu isso com as suas mães, que tinham uma fé autêntica, uma fé firmada, baseada na palavra de Deus. Quero terminar, irmãos, dizendo o seguinte para os irmãos: a fé autêntica das mães Eunice e Lode de Timóteo, uma fé coerente, firmada na palavra de Deus, levou Timóteo a uma vida de fé, esperança e amor. Apesar de todo o preço que ele pagou, a gente lê lá em Hebreus que ele foi preso. A gente vê na carta a Timóteo, Paulo escrevendo, dizendo: Timóteo, aquele que quer viver piamente em Cristo vai padecer perseguições. Tem os sofrimentos pelo ministério que ele havia recebido do Senhor, por estar seguindo a Cristo, amando a Cristo. Ele poderia passar por dificuldades, mas ele aprendeu que, apesar de tudo isso, apesar das suas fraquezas pessoais, talvez Timóteo fosse um pouco tímido. Paulo fala sobre isso. Timóteo talvez tivesse alguma enfermidade lá do estômago. Paulo fala: toma um pouquinho de vinho. Eu não estou mandando ninguém tomar vinho, tá? Mas aqui na Bíblia, aqui, Paulo falando, né? Por causa do estômago. Talvez ele tivesse. A gente sabe, irmãos, que as preocupações, as lutas, as dificuldades, as investidas, muitas vezes nos deixam com problemas de saúde também, né? Então, ele falava isso, apesar das fraquezas, como aquele homem amava a Deus, porque ele aprendeu isso das suas mães. Nós queremos filhos assim, filhos como Timóteo. E aí eu estava pensando em 3 coisas, pelo menos. De repente você olha assim e diz: bem, eu não fiz nada disso. Eu não fui uma mãe assim. Meus filhos, de repente, já até cresceram.
Eu não fui uma mãe assim, eu não cria ainda, eu não conhecia Jesus, eu não tinha a palavra de Deus, eu não ensinei para os meus filhos, eu não mostrei para eles uma fé verdadeira. De repente você não fez nada disso. Ou de repente você até conhecia Cristo, mas você sente que falhou nessa parte. Eu quero dizer para você, não fique desesperado, porque nunca é tarde demais. E a gente deve continuar orando pelo filho, a gente deve continuar clamando a Deus pela graça dele sobre os nossos filhos, a gente deve continuar testemunhando. Então, se você não fez nada disso, não pense que é tarde demais. Coloque-se na brecha pelo seu filho, interceda por ele, testemunhe, sempre que puder, continue clamando pela graça de Deus, né? Você faça isso. Se você fez tudo isso e de repente você fala assim, poxa, eu levei meus filhos na igreja, eu li a Bíblia com ele, eu ensinava, eu fazia, e meu filho hoje não está nos caminhos do Senhor, meu filho hoje está distante de Deus. Talvez você pense, poxa vida, eu fiz tudo, mas tudo deu errado. Que você lembre que os filhos, quando crescem, eles vão fazer suas próprias escolhas, né? Mas continue clamando pela graça de Deus, continue clamando pelo filho, continue testemunhando, continue orando a Deus, né? Terceiro lugar, eu creio que o princípio é verdadeiro, irmãos, e a própria experiência demonstra isso, como no caso da vida de Timóteo. Pais com fé autêntica, fé coerente com a prática, firmados na palavra, que procuram inculcar isso nos seus filhos desde pequeno, em algum momento verão o fruto desse trabalho. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Lá em Provérbios 22, 6 diz, ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Em algum momento, aquilo que foi semeado no coração do seu filho, vai dar frutos. Creia nisso, eu creio nisso. E a gente, por experiência, vê isso na vida de tantos filhos, que receberam desde pequeno dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, e hoje estão aí, amando a Deus, servindo a Deus, como seus pais também o fizeram. E que essa seja sempre a nossa oração. Eu achei linda essa oração do Salmo 144, 12. O salmista diz assim, que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas, que nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio. Está certo que a gente aqui não tem muito palácio, né? Para a gente entender melhor o que seria isso, né? Nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas. Linda, aquela planta que não importa o tempo, ela está sempre bonita, dando fruto, né? Plantas viçosas, vigorosas, e que nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas, preparadas para enfeitar um palácio. Que coisa linda! Filhos assim nós queremos, filhos, e a gente sabe que a maior beleza, a melhor, o que há de mais viçoso dos nossos filhos, com certeza, é o amor a Deus, o amor a Cristo. Mães sábias, filhos piedosos. Que a gente tem aqui mães sábias hoje, né? Já que estamos falando de mães, orando pelas mães, agradecendo pela vida das mães, mães sábias que estão buscando inculcar nos seus filhos uma fé verdadeira no Senhor, um amor à palavra de Deus. Que Deus abençoe cada mãe que está aqui nessa manhã, cada pai. Te dou meu coração.